Boa noite, turma. Nós vamos iniciar um capítulo novo que a gente vai falar um pouco a aferição dos sinais vitais. É uma função nossa, né, da enfermagem fazer. Quando a gente, principalmente, evidencia o funcionamento e as alterações de uma função corporal. Então, a primeira coisa que a gente faz antes de uma medicação, né, a gente olhar os sinais vitais. Por quê? Um exemplo, se o paciente tiver prescrito pelo médico um antihipertensivo e se a pressão dele está baixa, a gente pode justificar, né, junto ao médico, se realmente há necessidade de tomar aquela medicação. Então, é bom a gente, antes de fazer qualquer procedimento no paciente, a gente verificar sinais vitais. Sinais vitais, né, ou dados vitais, são dados extremamente importantes. Um indicativo de uma alteração de funcionamento corporal que o médico sempre avalia junto, não só o médico, né, mas a fisioterapia. Um dado que ele é validado por vários profissionais e a partir deles há sim condutas, né, ou prescrição de medicamento ou alguma atividade, procedimento no paciente. Vamos supor, um paciente com febre, né, com a temperatura aumentada, a gente sempre tem alguma coisa para se fazer, ou com a respiração alterada. Então, a gente vai aprender a respeito desses sinais vitais. Vou colocar no final da aula uma atividade com algumas nomenclaturas que é importante vocês saberem de cor, porque a gente já não mais vai falar os nomes usuais, né? Nós vamos falar termos técnicos, uma vez que a gente é técnico de enfermagem, então a gente tem que falar como tal e escrever também como tal. Então, vou deixar no final da aula uma atividade, tá? Para vocês fazerem. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai falar de pressão arterial. A gente vai ter aula prática, né, de pressão arterial assim que for possível. E é importante vocês prestarem bastante atenção nessa aula, para quando a gente tiver que fazer a prática, né, a gente lembrar o que é cada instrumento que a gente utiliza. Então, a pressão arterial. Qual instrumento que a gente usa? A gente usa o aparelho de pressão, né? E o aparelho de pressão, ele é formado por esfigmomanômetro e pelo manguito. O esfigmomanômetro, como no desenho aí na foto, né? Ele pode ser aneroide, que o esfigmo é esse aqui, ó. Certo? Então, ele é em formato de anel, né? Aneroide. Ou aqueles que a gente utiliza, que a gente vê principalmente para domiciliar, que são os semiautomáticos. Tem vários modelos, né? Várias marcas. O importante é esse aparelho de pressão estar bem calibrado, para que não haja dúvidas na hora que a gente vai fazer o procedimento. E, além do esfigmomanômetro, a gente tem o manguito, né? O que é o manguito? Manguito é esse componente do aparelho, aonde a largura dele, né? O que é a largura? A largura dele corresponde a 40% da circunferência do braço e o comprimento, né? Que é a volta aí, 80% do braço. Então, a gente tem aparelho de pressão para obeso, a gente tem aparelho de pressão adulto, a gente tem aparelho de pressão para criança, né? Porque a gente tem que usar um aparelho de pressão que melhor adequa ao paciente que a gente vai aferir a pressão. Outra coisa, a gente não tira pressão, né? Às vezes a gente escuta o pessoal falar, vou lhe tirar a pressão. Se a gente tirar a pressão, a gente morre. Então, a gente afere pressão, a gente verifica a pressão do paciente. Então, a gente tem o estetoscópio, né, que é um outro componente do aparelho de pressão, é um conjunto. O estetoscópio, ele é formado pelas olivas, que são aquelas duas borrachinhas que a gente coloca no ouvido, auriculares, que é essa porção aqui, né, do estetoscópio, em que faz interligação das olivas, a câmpula,
ela é mais sensível aos sons de menor frequência, que é geralmente o aparelho. Tem aparelhos que são infantil e adulto no mesmo esteto. Tem estetos que são só de adulto. Não há diferença, tá? Claro que se tiver o de criança e o de adulto, é melhor. Mas como é muito raro a gente ao escutar olhar a pressão de um recém-nascido, de uma criança. Quando esse paciente geralmente ele precisa de ser monitorado, ele está ligado, né, aos aparelhos que eles identificam essa pressão arterial para a gente. E além disso, a gente tem o diafragma, que é onde a gente encosta na pele, né, no pulso daquele paciente, onde a gente ausculta, ausculta, não é escuta não. A gente ausculta os sons e identifica o valor da pressão. Então, o que determina a pressão arterial? Né? O que a gente olha? Então, a pressão arterial ela é determinada por uma relação, que é o débito cardíaco e a resistência periférica. Então, o que é um débito cardíaco? Antes de eu falar de débito cardíaco, tem uma frase aí que é importante. Cada um desses fatores sofre a influência de vários outros. Ou seja, quando a gente vai olhar a pressão de um paciente, a gente tem que saber se esse paciente ele é hipertenso, se ele faz uso de algum tipo de marca-passo, se esse paciente ele estava andando, se esse paciente está com a bexiga cheia, né? Isso tudo interfere na hora da gente olhar uma PA. Então, esses fatores que a gente fala aí, que é o débito cardíaco e a resistência periférica, eles são influenciados por outros fatores. Por isso que é importante, primeira coisa, antes da gente, o simples olhar uma pressão, a gente ver o paciente como um todo, tá? Pra gente não ter um valor que momentaneamente ele está alterado, certo? Então, o que é um débito cardíaco? Débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Vocês devem ter visto com o Guilherme, né, lá em anatomia, nas aulas de anatomia, a anatomia do coração, né? Então, a gente tem a sístole e a gente tem a diástole. É quando ali o coração ele pulsa, né? Ali há uma circulação sanguínea. Então, esse volume sistólico que a gente fala é a quantidade de sangue expelida no ventrículo cardíaco em cada sístole. Ou seja, é quando o coração ele contrai, para quê? Para ele expulsar, né, o sangue que passou por ele. Então, ele abre, que é a diástole, e ele fecha quando é sístole, ventrículo, certo? E aí, a gente, nessa contração, na hora que ele aperta o coração, a gente fala que é um volume sistólico. As variações do débito cardíaco são grandes, sendo em média de 5 a 6 litros por minuto, podendo chegar de 30 litros por minuto durante o exercício físico. Então, por isso que é importante o paciente, quando a gente vai, né, aferir a pressão, esse paciente está em repouso, porque esse exercício físico, esse aumentar esse batimento cardíaco, ele altera nesse débito cardíaco, ou seja, nesse volume que o coração precisa expulsar, né, esse volume de sangue retido no ventrículo do coração, para que esse sangue consiga circular no corpo todo. E o que é uma resistência periférica? Resistência periférica, ela é como se uma veia, né? E ao passar dentro das artérias, o sangue encontra uma resistência, ou seja, ele é como se fosse uma mangueira rígida. Claro que, né, as artérias, elas são elásticas, mas é um elástico que tem um ponto, que esse ponto ele é como se ele não passasse disso. É como se uma mangueira fosse cheia, porém no seu limite ela já não enche mais.
Então, a gente fala que isso é uma resistência. E aí, olha lá, quanto mais estreita é a artéria, maior é a resistência, claro. A gente for pensar numa mangueira fina, numa mangueira grossa, quando a gente liga a mangueira, né, uma analogia, quando você abre a torneira, que você vai passar o mesmo fluxo de água, uma mangueira fina, uma mangueira grossa, a mangueira fina, ela dá muito mais pressão, certo? Do que a mangueira grossa. Então, quanto menor a artéria, maior a resistência. E ela é representada pela vasocontratilidade da rede arteriolar, fator importante na regulação da pressão arterial mínima ou diastólica. Vamos lembrar o seguinte: quem leva sangue, né, quem distribui o sangue pelo corpo após passar pelo coração são as artérias, não é veia. Veia volta, então é o sangue venoso. O que sai é a artéria. Então é importante a gente lembrar que é um sangue arterial, por isso que a gente fala lá, ó, vasocontratilidade da rede arteriolar. Fator importante na regulação da pressão mínima ou diastólica.